Olá pessoal, dando continuidade ao nosso joguinho do dinossauro, agora a gente vai implementar a motoca. Então eu vou vir aqui nos atores e vou procurar a nossa motoca. Vamos descendo. Beleza, tá aqui. Ok. Quando eu cliquei na motoca, vocês podem ter notado que o quê? Que o nosso código sumiu. Mas por que ele sumiu? Porque aquele código era do dinossauro. Se eu clicar aqui, vai voltar o nosso código, porque ele é só exclusivamente do dinossauro. Se eu clico na motoca, não tem nenhum código, porque agora que a gente vai programar ela. Outro porém é que a motoca ela está virada para o lado direito e a gente quer que seja para o lado esquerdo, porque ela tem que ir de encontro ao dinossauro. Então a gente vem aqui nas fantasias e inverte o lado dela. Beleza, show de bola. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente quer que toda vez que a nossa motoca encontre com o dinossauro, no caso que o dinossauro bata na motoca, a motoca pare e o dinossauro morra. E se o dinossauro passar pela motoca, no caso desviar, pular, a motoca vem até o final. Então vamos começar implementando o nosso código. Eu vou vir aqui no evento e vou pegar quando nossa bandeirinha for clicada, ou seja, quando eu clicar aqui, eu quero que a nossa motoca tenha um barulhinho, né? Então eu vou pegar aqui no som, toque o som, e aqui também tem outros sons e tem também a opção gravar. A gente vai deixar esse aqui e também a gente vai diminuir o volume para não ficar tão alto. Tem aqui ó um audio volume para, e a gente vai colocar uns 40%. Agora a gente também vai ter que criar uma velocidade para a nossa motoca. Como a gente quer que a motoca venha em direção ao nosso dinossauro, a gente está no eixo X. O eixo X, para o lado direito, ele é positivo e para o lado esquerdo, ele é negativo. Como nossa motoca está em direção ao lado esquerdo, a gente vai ter que dar uma velocidade negativa para ela fazer o movimento para a esquerda. Então, para isso, eu também vou criar uma variável chamada velocidade motoca. Ó, surgiu aqui velocidade motoca e aqui começou em 0. Só que a gente vai atribuir um valor para a nossa velocidade da motoca, que vai ser menos 5. Então, ela vai vir em direção, sempre vindo em menos 5, menos 5, menos 5, até chegar no dinossauro. Agora, a gente também vai atribuir uma posição para a nossa motoca. Então, eu vou pegar esse vá para e vamos colocar aqui 200. E aqui tá menos 42, nós vamos botar um menos 60 para ficar mais bonitinho. Menos 60. Agora, como a gente quer que a nossa motoca mova em direção ao dinossauro, a gente vai vir aqui no controle e vai utilizar o sempre. Por quê? Porque a gente quer que sempre a motoca vá em direção ao dinossauro. A gente quer que ela sempre vá na direção esquerda. Então, eu vou colocar um mova aqui no movimento. Mova aqui. E vou colocar a nossa variável velocidade. Então, aqui eu estou dizendo que vai mover menos 5 cada vez que passar por esse laço. Então, vai ficar sempre menos 5, menos 5, menos 5, até bater no dinossauro ou até chegar aqui se o dinossauro conseguir desviar. Só que agora tem um outro porém. A gente quer que o quê?
que o dinossauro morra se a nossa motoca bater aqui nele. Se o dinossauro não conseguir desviar, não conseguir pular. Como é uma condição, pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça, a gente vai ter que utilizar um controle. Só que esse controle é o C. O que ele vai dizer? Se tocar no dinossauro, então eu quero que aconteça alguma coisa. Então a gente vai ter que ter um sensor para o dinossauro saber se bateu ou não bateu. Então a gente vai vir aqui nos sensores e vai fazer o seguinte. Se a nossa motoca tocar em dinossauro, aqui tem, se eu tivesse outros atores, estariam os outros atores aqui, mas eu quero que seja no dinossauro. Então, se a gente tocar no dinossauro, se a motoca tocar no dinossauro, eu quero que o programa seja interrompido. No caso, eu quero que a minha moto pare, minha motoca pare. Então, a gente vem aqui no controle e vai utilizar o pare. Só que a gente só quer que pare a motoca. Então, eu vou colocar pare este script, que é este ator. Este script aqui que eu tô fazendo. Só que tem um porém. A gente vai ter que mandar essa mensagem pro nosso ator do dinossauro. E para isso, a gente vai ter que utilizar um transmita, que tem aqui no eventos. Então, a gente vem aqui transmita. E antes do pare, a gente vai ter que dizer, ó, o dinossauro, eu bati no dinossauro. O dinossauro vai ter que receber essa mensagem. Então, a gente vai ter que criar aqui, ó, nova mensagem e vamos colocar atropelamento. Beleza. Se eu tocar no dinossauro, eu vou enviar uma mensagem para o meu dinossauro e vai parar o script. Só que agora eu preciso programar o meu dinossauro para quando ele receber essa mensagem de transmita. Então eu vou vir aqui no meu ator dinossauro e aqui no evento já tem um bloco chamado quando eu receber atropelamento. Ou seja, quando eu receber essa mensagem da minha motoca, quando a minha motoca bater no caso, eu vou ter que fazer determinada coisa. O que eu quero que aconteça com o dinossauro? Eu quero que ele morra quando a motoca bate nele. Então, ao invés de eu pegar quando a tecla seta para baixo for pressionada, eu vou tirar isso aqui e vou colocar esse bloco de quando eu receber atropelamento. Ou seja, se minha motoca bater no dinossauro, vai ser enviada essa mensagem para ele e ele vai executar esse bloco aqui de atropelamento. Vamos ver se está funcionando então essa parte. Beleza, está funcionando. Outra coisa que a gente quer no nosso programa é que, se o dinossauro conseguir desviar da motoca, a gente quer que nasça outra do ponto inicial. Então, para isso, a gente vai ter que criar uma lógica, que vai ser o seguinte: quando a motoca desviar, quando o dinossauro desviar e a motoca bater aqui na borda do nosso cenário, a gente quer que nasça uma outra motoca aqui do ponto inicial. Só que também a gente quer que isso aconteça no intervalo de tempo aleatório. Ou seja, para o usuário que está jogando vai ser sempre uma surpresa, porque nunca vai ser um tempo certo, vai ser algo aleatório. Então, para isso, a gente também vai utilizar um controle de C e a gente vai fazer o seguinte: se a nossa motoca tocar na borda, a gente quer que nasça uma outra aqui do ponto inicial. E esse C também vai entrar no C. Então, eu só vou encaixar ele aqui, o outro C, e vou deixar tudo aqui no nosso laço C. Beleza. A gente quer fazer o seguinte: que se a motoca tocou aqui na borda, a gente quer que ela seja escondida, ou seja, desapareça, e recomece aqui do ponto inicial.
Então, a gente vai vir aqui na aparência e vai utilizar o esconda. Ou seja, a moto vai bater aqui, a nossa motocicleta vai bater aqui e vai voltar para o ponto inicial. Então, como eu quero que vá para o ponto inicial de novo, a gente vai vir aqui no movimento e vai utilizar esse vá para de novo. Só que aqui tem um porém. Aqui em cima eu tinha colocado 200, só que ela vai ficar batendo na borda aqui, o que vai gerar um bug no nosso programa, porque ele não vai sair dessa lateral aqui. Então, para isso, eu vou colocar 180 aqui, e aqui 180 também, e menos 60. Beleza. Só que como a gente quer que seja no intervalo aleatório de tempo, a gente vai criar uma outra variável para guardar esse tempo. Então, eu vou chamar de intervalo e vou mudar minha variável para o tempo que eu quero. Como a gente quer um determinado tempo que seja aleatório, o Scratch também tem um bloco para isso. Aqui nos operadores tem número aleatório entre 1 e 10. A gente vai pegar ele. Só que ao invés de deixar 1 e 10, para ser uma coisa mais rápida, a gente vai colocar 0.5 e 3. Só que até agora a gente não falou que esse intervalo é em segundo. Então, a gente vai ter que vir aqui no controle e colocar um espere. Só que ao invés de 1, a gente vai utilizar a nossa variável intervalo. E aqui eu vou tirar do nosso cenário, beleza? Então, vai gerar um número aleatório entre 0.5 e 3, vai ser guardado nessa variável intervalo e vai ser, então, esperado esse tempo, em segundos. Só que até agora a nossa motoca está escondida. Ela veio aqui, bateu na borda, se escondeu no caso, foi parar aqui em um determinado tempo aleatório e agora a gente tem que fazer com que ela apareça de novo. Então eu vou vir aqui na aparência e vou utilizar o mostre para ela aparecer de novo. E quando ela aparecer de novo, a gente quer que tenha um som também. Então eu vou vir aqui no som e vou botar o toque no som. Então vamos ver se está funcionando o nosso código. Beleza, está funcionando. Uma coisa que a gente pode observar no nosso código é que o nosso código, nosso script da motoca, ele ficou bem comprido. Uma coisa que a gente pode fazer é criar uma função de nascer inimigo. Então a gente desmembra esse esconda daqui para uma função e daí a gente só usa um bloquinho para chamar essa nossa função. Vamos lá. Eu vou vir aqui nos meus blocos e vou criar um nascer inimigo. Quando eu criei, gerou 2 blocos. Gerou esse daqui, que vai definir o que a gente quer que aconteça, e esse outro bloquinho aqui, que vai chamar essa nossa função, esse nosso bloco. Então, agora eu pego esse esconda e anexo aqui, e esse outro bloquinho eu anexo aqui. O que vai acontecer? Quando eu tocar na borda, esse nascer inimigo vai ser chamado e vai passar para cá. Ou seja, todo script que está aqui vai ser executado. Se não for tocar na borda, no caso, se a nossa motoca não tocar na borda e tocar no dinossauro, vai acontecer então a morte do nosso dinossauro. Então, aqui deu uma encurtada no nosso código. Se a gente colocar rodar esse nosso código, a gente vê que está funcionando do mesmo jeito. Vamos ver. Perfeito! A gente só encurtou o nosso código por meio de funções.
No nosso jogo, a gente precisa resolver ainda mais uma coisa, que é o seguinte: toda vez que o nosso dinossauro morre, ele fica aparecendo aqui na tela, aqui embaixo, até sumir pela borda. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que no momento que ele cai, ele desapareça. E agora que a gente já viu a funcionalidade de mostre e esconda, a gente pode fazer a mesma coisa com o nosso dinossauro, no nosso código do atropelamento. Então, o que a gente vai fazer aqui? No atropelamento aqui do dinossauro, a gente vai vir aqui em aparência, e aqui embaixo tem o esconda. Então, a gente vai usar o bloquinho esconda aqui embaixo. Só que tem um porém. Para ele ficar escondido, esse loop aqui ele tem que acabar. Só que esse menos 252, ele não tá chegando no momento que ele cai. Ele chega mais ou menos aqui em 216, menos 216. Então a gente vai ter que botar menos 216. A gente vai ter que mudar esse valor para o loop acabar, porque a posição Y tem que chegar a menos 216, porque está dizendo igual aqui, para ele sair desse laço e ficar escondidinho. Só que depois também a gente vai ter que colocar um mostre aqui no início do nosso código, no início do jogo, no caso. Porque senão o nosso dinossauro vai estar sempre escondido por conta desse loop aqui, depois do atropelamento. Então toda vez que a gente clicar aqui na bandeirinha, a gente quer que ele seja mostrado de novo, até morrer. Então vamos ver se o nosso código deu certo. Beleza, deu certo, ele desapareceu aqui da tela. Agora, se eu der um pause aqui no jogo e iniciar de novo, o nosso dinossauro vai voltar porque eu coloquei esse mostre aqui no nosso código. Beleza. A gente já passou da metade do nosso jogo, mas ainda falta criar o start do nosso jogo, o game over. Falta criar um script para conforme o dinossauro ir pulando a motoca, ir aumentando a dificuldade no jogo e também ir acumulando pontos. Então tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá!